figura, V igual a 12 volts, C1 igual a C5 igual a C6 igual a 6 microfarad e C2 igual a C3 igual a C4, que é igual a 4 microfarad. Determine a carga total armazenada nos capacitores e a carga do capacitor 4. Então, aqui no item A ele pede a carga total. Para calcular a carga total, a gente pode simplificar esse circuito, identificar todas as associações que forem em série e em paralelo, substituir esse circuito complicado por um mais simples e trabalhar com capacitância equivalente, com isso identificar a carga total que tem no circuito. A diferença de potencial de 12 volts está sendo estabelecida entre esses dois pontos, que eu vou chamar de ponto A e ponto B. Então, esse ponto aqui também é o ponto B e esse ponto aqui também é o ponto B, já que nós temos só um fio ligando esses pontos aqui. Bem aqui, como tem um capacitor no meio do caminho, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto D. Esse ponto aqui também vai ser o ponto D e esse ponto aqui também é o ponto D, já que eu tenho apenas um fio ao longo do caminho. Esse ponto aqui é o B, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto E, porque é um ponto diferente desse ponto aqui e desse outro aqui. Então, aqui é apenas um fio ligando o caminho, ponto E, e apenas um fio ligando esse caminho, aqui continua sendo o ponto E. Identificando esses pontos, a gente consegue ver que esses três capacitores aqui estão associados em paralelo, porque eles são sujeitos à mesma diferença de potencial DE. Então, essa associação aqui é em paralelo. E em paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma das capacitâncias individuais. Então, a capacitância equivalente aqui nessa configuração de três capacitores é igual à soma dessas capacitâncias. Vai ser C2 mais C3 mais C4. Então, aqui, essa capacitância equivalente aqui vai ser igual a 12 microfarad, já que a capacitância C2 é igual à capacitância C3, que é igual à capacitância C4, que vale 4 microfarad. Então, fica 4 mais 4 mais 4, que dá 12 microfarad. Semelhantemente, aqui embaixo, C5 e C6 estão sujeitos à mesma diferença de potencial EB. Então, se estão sujeitos à mesma DDP, essa associação também é em paralelo. E para calcular essa capacitância equivalente dessa combinação de dois capacitores, é simples, é só somar o C5 e o C6. E essa soma aqui, como foi dado no enunciado, cada uma dessas capacitâncias, C5 e C6 são iguais e valem 6 microfarad. Então, a soma vai dar 12 microfarad. Então, a gente pode reescrever esse circuito em um circuito mais simples. Então, aqui a gente tem o ponto A. Esse ponto aqui é esse ponto D. Esse ponto aqui é um ponto E. Esse ponto aqui é o nosso ponto B. Aí a gente vai só reescrever essa capacitância C1. Eu vou colocar o valor dela. C1 vale 6 microfarad. Então, aqui é 6 microfarad. Essa aqui a gente identificou vale 12 microfarad. Essa aqui também 12 microfarad. E a diferença de potencial é de 12 volts. Então, agora, essa nossa nova combinação de capacitores nos permite encontrar a nova capacitância equivalente aqui, identificando que esses três capacitores estão associados em série. E estando associados em série, a gente pode encontrar a nova capacitância equivalente aqui, porque essa associação aqui agora é em série. E para o cálculo da capacitância equivalente, 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre 6 microfarad, mais 1 sobre 12 microfarad, mais 1 sobre 12 microfarad. O inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias individualmente. Então, a gente pode ainda simplificar aqui. Isso aqui fica 2 sobre 12 microfarad, que dá 1 sobre 6 microfarad. Então, isso aqui fica 2 sobre 6 microfarad. Então, 1 sobre C equivalente é igual a 2 dividido por 6 microfarad. Então, invertendo, né, dos dois lados, C equivalente é igual a 6 dividido por 2, fica 3 microfarad. Então, a gente pode reescrever o circuito mais uma vez, simplificando o circuito inicial por um circuito com apenas uma capacitância equivalente.
Então, a gente vai ter agora o seguinte circuito. Aqui a capacitância equivalente é de 3 microfarad. E agora o nosso circuito ficou simplificado e a gente pode calcular a carga total, porque vamos utilizar aqui a expressão que relaciona a diferença de potencial, a carga e a capacitância, que nos diz que Q, onde Q é igual a CV, então a gente consegue escrever Q como sendo C, onde a capacitância no caso é 3 microfarad, o micro é 10 a menos 6, vezes a DDP, que é de 12. Então, a carga total é igual a 36 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou ainda 36 microcoulomb. Identificamos assim a carga total armazenada nos capacitores, respondendo o item A, que ele pede no enunciado do problema. Agora vamos calcular o item B. No item B, ele pede a carga do capacitor 4. Se nós conhecemos a diferença de potencial e conhecemos a capacitância, nós podemos identificar a carga usando essa mesma relação. Então, nosso objetivo aqui é calcular essa diferença de potencial aqui, DE. O DE está localizado aqui. Então, que relação podemos obter? Eu vou reescrever esse circuito simplificado aqui e vamos trabalhar com essas diferenças de potencial. Então, basta olharmos para essa simplificação do circuito e identificarmos que o potencial de A para B, na verdade, ele é a soma dessa diferença de potencial de AD mais essa diferença de potencial de DE mais a diferença de potencial de EB. E a partir dessa relação aqui, identificar o valor das DDPs em cada um desses trechos. Vamos reescrever esse circuito, então, aqui e calcular agora o item B. Como esses 3 capacitores estão associados em série, todos eles possuem a mesma carga. E a gente pode reescrever essa diferença de potencial de AB como sendo a diferença de potencial de A para D mais a diferença de potencial de D para E mais a diferença de potencial de E para B. Utilizando a relação Q igual a CV, a gente pode reescrever V como sendo Q sobre C. E substituindo aqui, a gente pode reescrever, então, substituindo na expressão acima, obtemos que a diferença de potencial de A para B, que é conhecida e vale 12 volts, eu vou reescrever aqui embaixo. A diferença de potencial de A para B é 12. A diferença de potencial de A para D, eu vou escrever como sendo Q sobre essa capacitância aqui nesse trecho, que é 6 micro, mais a diferença de potencial de D para E é Q dividido por 12 microfarad, mais a diferença de potencial de E para D é a carga Q, as cargas são iguais, dividido por 12 micro. E essa carga Q, ela é a mesma nos 3 capacitores que estão associados em série, e também é a mesma nesse capacitor equivalente aqui. Então, a carga Q, que nós estamos tratando e trabalhando, é a mesma carga que eu tenho aqui nessa configuração de capacitância equivalente. Então, esse Q é o mesmo Q que está aqui, aqui e aqui, porque nós temos uma associação em série. Então, esse Q ele é conhecido e vale 36 microcoulomb. Então, se formos distribuir essas expressões aqui, nós temos 36 microcoulomb dividido por 6 micro, vai dar 6 volt, né? Porque isso aqui é uma soma de DDPs. 36 micro dividido por 12 micro dá 3 volts. E 36 microcoulomb dividido por 12 microfarad, isso aqui vai dar 3 volts. Então, a distribuição das capacitâncias é da seguinte forma. O trecho AD tem uma diferença de potencial de 6 volts, o trecho DE tem uma diferença de potencial de 3 volts e o trecho EB tem uma diferença de potencial de 3 volts. Então, daqui a gente identifica que a diferença de potencial de DE é igual a 3 volts. Se nós conhecemos a diferença de potencial e conhecemos a capacitância, nós podemos calcular a carga, porque se a diferença de potencial aqui nesse trecho de D para E é conhecida e a capacitância é o C4, que também é conhecida e vale 4 microfarad, então, utilizando essa relação, a gente tem que a carga no capacitor 4 é igual a capacitância C4 vezes a diferença de potencial nesse trecho, que eu estou chamando de DE.
Então, Q4 é igual à capacitância 4, que vale 4 microfarad, vezes essa diferença de potencial de 3 volts. Então, a carga 4 é igual a 12 microcoulomb. Então, a carga no capacitor 4 é 12 microcoulomb.